Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha eu aqui novamente, enfermeira Divane, como sempre, pegando uma brechinha do meu horário de plantão para vir dar algumas dicas para vocês. Bom, em alguns vídeos atrás eu falei que a gente iria falar um pouco, a gente ia fazer um passeio sobre os termos técnicos da enfermagem, né? As pessoas que me seguem, que gostam dos meus vídeos, andaram me pedindo para que eu pudesse falar sobre termo técnico de uma maneira que eles pudessem gravar com mais facilidade. Bom, o termo técnico, como eu digo, em inglês é enfermagem. São palavras diferenciadas, né, ao nível da população que não é da área da saúde e que eles não conhecem, mas que pra gente que trabalha na área da saúde, nós precisamos falar esse inglês da enfermagem, que são os termos técnicos. Entre colegas de trabalho, médico, enfermeiros, técnicos, nós precisamos utilizar termo técnico. E hoje, a palavra de hoje é edema. Vocês sabem, gente, o que é o edema? Enfermeiro, enfermeira, técnico, auxiliar de enfermagem. O edema nada mais é que o acúmulo de líquido nos tecidos do organismo, especialmente nos tecidos conjuntivos, tá? O edema, ele pode também ser localizado ou generalizado. Quando eu falo de edema localizado, eu tô falando que em alguma região, né, está inchada, ou seja, na palavra, né, a população em geral, quando vê um local inchado, ele vai falar a palavra inchada. Mas nós, da área da saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, não falamos a palavra inchada, porque esse termo não nos pertence mais. Nós vamos falar edema. Então, ele é localizado quando ele está em alguma região do corpo e ele não se estendeu para outras localizações, certo? Então, eu tenho edema localizado no dorso da mão, no braço, no antebraço, nos pés, tornozelo. Então, assim, às vezes está inchado somente o dorso da mão direita. Então, esse é um edema localizado. Ou então eu estou com edema nos tornozelos, também um edema localizado. Porém, quando eu vejo que o meu paciente, que é muito comum isso em paciente de UTI, tá, gente? Todo edemaciado, ou seja, todo inchado, né, que como a população geral fala, tá edemaciada a sua face, seus membros superiores, seus membros inferiores, tá tudo edemaciado, tá tudo inchado, a gente não utiliza a palavra edema ou edemaciado, a gente utiliza a palavra anasarca. A anasarca é uma outra parte do edema, porém é um edema generalizado. O paciente está completamente fora do seu tamanho normal. Existe um acúmulo de líquido muito grande por todos os tecidos do seu organismo. E vai de face, membros superiores, membros inferiores e tudo mais. Certo, pessoal? Enfermeiro, técnico, vocês sabiam que os médicos classificam o edema como uma característica patológica? Porém, gente, o edema, ele também pode ocorrer ou acontecer em situações benignas. Por exemplo, a mulher, quando ela está com uma tensão pré-menstrual, ela pode ficar com edema em membros inferiores, em região abdominal. Então, isso é uma situação benigna, porque uma tensão menstrual é uma tensão benigna, não é uma situação patológica, entendeu? Existe também, pessoal, algumas causas, algumas situações que levam ao edema. Vou te falar aqui as mais comuns. Por exemplo, uma alteração nas paredes dos capilares pode levar uma pessoa a um edema. Aumento da pressão hidrostática do sangue também te leva a uma situação de edema. Quando tem uma retenção de sódio, né, no organismo, também pode te levar a um edema. Uma insuficiência linfática, porque nós temos, pessoal, duas circulações. Nós temos a circulação sanguínea e a circulação linfática. E quando existe uma deficiência ou uma incapacidade dos vasos linfáticos levar essa linfa para todo o organismo, né, fazer ela ser distribuída, despejada, eliminada, então essa deficiência pode levar também a um edema. Espero que eu tenha contribuído da melhor forma possível com vocês e hoje aprendemos sobre edema. Tchau! Até a próxima dica. Beijo!